Falar ou não falar? Eis a questão. No vídeo de hoje a gente vai entender alguns pontos sobre assertividade para que fique mais clara a decisão de falar ou não falar algo que tu esteja aí na dúvida. Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e por aqui eu falo sobre psicologia, autocompaixão e conexões saudáveis. Como saber a hora de ser assertivo e falar aquilo que a gente deseja ou precisa falar? Para refletir sobre essa pergunta tão importante, a gente vai percorrer 6 pontos que eu desejo que até o final deles tu possa ter mais clareza na hora de decidir se vai falar ou não aquilo que tu precisa e deseja falar. Nosso primeiro ponto é saber o que de fato tu quer falar ou o que tu precisa falar. Nem sempre a gente tem clareza sobre o que quer falar, muitas vezes a gente tem clareza sobre o incômodo que a gente sente ou sobre a raiva que a gente está sentindo, mas nem sempre é claro o que a gente quer expressar ao outro. Então, o primeiro ponto é ter clareza sobre o que a gente quer que o outro saiba, né? O que a gente quer pedir para o outro, o que a gente quer dividir com o outro, o que a gente quer que mude, enfim, qual que é o conteúdo, o que de fato a gente quer dividir, o que de fato a gente quer expressar. Esse é o primeiro ponto e isso precisa estar claro. Nosso segundo ponto é que a gente fale mais por nós mesmos do que pelo outro. Então, não só falar pensando em como o outro vai receber, ou como vai chegar no outro, ou o que vai acontecer a partir daquilo, né? Se a pessoa vai mudar de ideia ou não, se a gente vai ter algum benefício com isso ou não, mas poder falar especialmente por nós mesmos. Primeiro, para poder dar voz àquilo que a gente está sentindo. Em segundo lugar, para a gente não ficar ali com aquele sapo entalado, né, na garganta. Mas é importante que a gente regule a nossa expectativa, porque não tem como a gente ter garantia de que o outro vai fazer algo de bom com aquilo, ou de que a gente vai ter sucesso para além da comunicação. A comunicação em si precisa ter sucesso nela mesma. Então, uma boa expectativa é poder expressar para o outro algo só porque a gente quis expressar, né? Só porque aquilo ali fez valer a nossa voz, só porque a gente conversando e a gente expressando já foi importante, né? Para a gente poder se ouvir, muitas vezes a gente vai expressar para validar alguns posicionamentos, né? Para colocar alguns limites. Então, fale mais por você do que pelo outro ou do que pelo que pode acontecer. O terceiro ponto é entenda e avalie se essa é uma batalha que tu realmente quer entrar. As nossas opiniões são muito dignas, são muito válidas, mas nem sempre vale a pena para nós expressar aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente prefere. Então avalia se é uma batalha que realmente tu quer entrar, se é uma briga que tu quer comprar, se é algo que vai te atender de alguma forma, ou se é só um impulso, ou se é só uma pressão interna que tu tá sentindo ali naquele momento, né? Porque se for uma batalha que tu queira entrar, entra nela, vai com coragem, mas saiba que é uma batalha que vale a pena para ti, né? Tenha essa clareza antes de falar, antes de te posicionar. É importante lembrar que nem toda batalha vai valer nosso investimento, né? Nem todo conflito vai valer o nosso investimento, a nossa energia, e é importante a gente não minimizar o gasto de energia emocional que tem quando a gente vai lá ter uma conversa séria com alguém, né? Quando a gente vai se desgastar com alguém, quando a gente vai lá dar a nossa opinião para outra pessoa. Então, avalia. É realmente uma batalha que vale a pena, que vai te atender, que vai valer a pena só por tu ter expressado, ou não, tu tá esperando mais, ou nem é uma batalha que vale tanto a pena para ti assim. Em quarto lugar, aqui vai uma dura verdade, né? Nem tudo que a gente pensa necessariamente precisa ser expresso ao outro. E não quer dizer que se a gente escolher não falar, aquilo ali não tenha valor ou não tenha validade. Quer dizer que nem sempre a gente precisa falar ou dividir ou pedir a aprovação para o outro e do outro para que aquilo que a gente pensa seja válido, né? Tenha valor. Um outro ponto aqui dentro desse aspecto é que nem todo mundo vai ter condições de nos validar, nem todo mundo vai ter condições de entender o que a gente tem a dizer. Às vezes a gente tem
tanta diferença, né, na relação. Às vezes é uma relação que é tão frágil, ou a outra pessoa ali tem tantas dificuldades e tantas limitações que a gente vai expressar de um jeito assertivo, que a gente vai pontuar coisas muito dignas, muito preciosas, e ela vai invalidar, ela vai criticar. Então é importante também levar isso em conta, né? Nem todo mundo vai ter condições de nos compreender. Isso não é necessariamente um problema com a nossa comunicação ou um problema com a nossa forma de falar. Às vezes isso fala de limitações e de dificuldades do outro. Se você decidir falar, aqui vai o nosso quinto ponto, não se cobre perfeição. Se parabenize pela coragem, se parabenize por ter falado, por ter colocado a tua voz no mundo. Não exija que o desfecho seja perfeito ou que todo mundo saia ali pleno, né, daquela conversa para que ela tenha valor. Valide a tua tentativa, valide a tua coragem, independente do desfecho, né? Independente dos erros que houverem aí, independente das dificuldades, independente da ansiedade que tu sentir, né? Reforça o teu movimento, valida a tua tendência de ter ido conversar, né, o teu enfrentamento aí, só isso já é especial. Muitas vezes as pessoas, às vezes até mais ansiosas, ficam ali pensando num desfecho de conversa com várias possibilidades, né, como se fosse assim uma teia, um mapa de, se ele falar isso eu falo aquilo, se ele falar aquilo eu falo isso, né, tentando controlar a situação. E isso é muito difícil acontecer. Uma conversa, ela é um movimento de conexão e de improviso, então não se cobre perfeição, né? Uma boa conversa, ela é feita por dois lados, então, por melhor que tu seja, tu ainda vai ser só 50% daquela fórmula ali, né? Daquela equação. Então, não se cobre perfeição, mas valide o teu movimento de ter ido lá, de ter feito valer a tua voz, né? De ter colocado a tua assertividade para jogo. E por fim, lembre-se de que ninguém poderá falar por ti. Só a gente pode falar por a gente mesmo. A gente pode ter um mensageiro, a gente pode ter um intérprete, mas a gente precisa pelo menos comunicar esse mensageiro e esse intérprete. Então, só a gente pode dar voz àquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa cabeça. Se a gente nunca dividir com o mundo, não tem como ninguém saber, né, o que está passando no nosso mundo interno. Então se lembra de que as tuas ideias, as tuas preferências, os teus direitos, os teus incômodos, eles dependem da tua voz e da tua forma de falar, né, do teu jeito de poder expressar para o outro aquilo que tá aí dentro. Então, te permite também colocar e dividir com o mundo aquilo que tu tem a oferecer, né? Seja através da tua voz, seja através da tua comunicação, como que tu pode falar e ser mais validado, né? Porque quando a gente está aí guardando só para nós, a gente também não tem validação e a gente perde boas oportunidades de conexão. Então, se lembra que essa é uma tarefa tua intransferível, né? Falar aquilo que tu precisa falar depende exclusivamente de ti. Então, para terminar esse vídeo, é importante lembrar que se a gente não falar, se a gente não dividir aquilo que a gente sente ou pensa, para os outros só restam suposições, né? Então, eu desejo que tu tenha coragem para te posicionar, que tu exercite a tua assertividade e que até agora, chegando no final desse vídeo, tu tenha mais elementos para decidir se fala ou não alguma coisa, se vale a pena, né, o enfrentamento de falar ou não. E se tu chegou até o final desse vídeo, eu tenho um convite para ti. Eu tenho um curso que se chama Palavras que Conectam, é um curso que busca ajudar as pessoas que têm dificuldade na hora de falar, que querem aprimorar a sua assertividade e a sua forma de se posicionar no mundo de maneira mais gentil e firme a fazerem isso. Então é um curso voltado para a comunicação e para o jeito de falar. Se tu quiser saber mais, é só clicar no link que está aqui na legenda desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu te espero nos próximos vídeos. Se tu não for inscrito no canal, já aproveita para te inscrever, deixar teu like aqui e espero que tu tenha conversas muito valiosas aí pela frente. Um super beijo e até o próximo encontro.